Se você é da área de publicidade e deseja participar de licitações, com certeza este vídeo é para você. Com ela, que é advogada e especialista em direito público, atua desde 2016 na área de contratações públicas, com foco na contratação de serviços de comunicação social. Ao longo da sua trajetória, consolidou experiência em licitações e contratos administrativos. Atualmente, exerce a função de coordenadora geral de licitações e contratos na Secretaria de Representação e Articulação do Poder Executivo do município de Maricá, no Rio de Janeiro, e atua também como consultora de contratos administrativos no Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Adila Gonçalves. Oi, oi! Que prazer estar aqui com você, Ricardo, com todos da Forsete. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada e muito feliz de poder falar aqui com vocês. Professora, é um prazer, também quero agradecer, em nome de toda a família Forsete, o seu tempo, a sua disponibilidade e um tema tão pouco falado, né? Eu quero já deixar claro, né, que tem muita gente, a gente recebe aqui várias consultas referente a este tema, agências de publicidade que desejam vender para o governo. Então, professora, sem mais delongas, aproveitando aí este seu currículo, tenho certeza que quem está acompanhando aqui está curioso, quer saber um pouco mais. Vamos lá, professora. Quem pode, né? Como eu devo para participar de licitações da área de publicidade e começar aí a vender para o governo? Bom, se você é licitante, a primeira coisa que você precisa ser é uma agência de propaganda. Uma agência de propaganda devidamente constituída lá nos termos da Lei 4.680, pasmem, de 1965. É esta lei que estabelece a atividade publicitária, quem são os publicitários, quem são os agenciadores de propaganda e onde esta atividade é exercida, nas agências de propaganda. Então, primeiramente, se você quer fornecer serviços de publicidade para o governo, você precisa ser uma agência de propaganda nos termos da Lei 4.680 de 65 e do Decreto 57.690 de 66, um ano posterior, que regulamentou essa lei. A Lei 12.232 de 2010, que trata sobre as contratações de serviços de publicidade, ela remete a esses dois normativos, de 65 e de 66. Para além disso, você precisa ter, você licitante, né, você empresa, você agência de propaganda, aquela certificação de qualificação técnica, que hoje na maioria dos casos, é fornecida pelo Conselho de Normas Padrão, Conselho Executivo de Normas Padrão, o SEMP, que é um organismo, vamos assim dizer, de direito privado, mas que comporta, né, na sua constituição, entidades, representantes de veículos, representantes do mercado publicitário. Então, hoje, em sua maioria, quem fornece essa certificação é o SEMP. Então, resumindo aqui, né? Está estabelecida, está devidamente constituída como agência de propaganda, nos termos legais, e ter essa certificação técnica, fornecida pelo próprio mercado publicitário. E foi muito bom, Ricardo, você falar sobre... Não é um tema muito falado. Ora, não foi falado nem na 14133, não é? A gente tem um normativo de 2021 que não revogou, tampouco falou sobre a Lei 12232 de 2010. Então, hoje a gente vive nesse limbo, né, de combinação, de convergência entre esses dois normativos. Professora, faltou você mencionar uma coisa e eu vou colocar aqui já neste momento. Você quer participar de licitações na área de publicidade? Você também precisa seguir a professora. Está aparecendo aqui embaixo o Instagram da professora. Ela não fala só sobre este tema, não, viu? Você precisa seguir a professora e acompanhar todo o conteúdo que ela distribui para todos nós. Professora, eu quero aproveitar a sua vasta experiência. Aqui a gente recebe muitas consultas também, agência de publicidade, querendo participar. Aí tem aquilo lá, né? Ele acha que tem carta marcada, tal, mas não vou seguir nem essa linha. Mas o que, né? Qual a cautela, quais as precauções que uma agência de publicidade deve ter aí na hora de participar de um edital para este segmento? Por favor, professora.
Ótima pergunta, Ricardo. Bom, as agências de publicidade, eu penso, é um mercado sui generis, né? Veio o Estado e disse assim: ora, eu vou criar uma legislação para você, mercado publicitário, própria para você. Vou te tratar exatamente como você deve ser tratada. Por quê? Você tem uma legislação que estabelece o que você faz, como você faz. Então, para além, e aí a gente está falando de habilitação, a gente pode falar de habilitação nessa sua pergunta. Para além da habilitação social, habilitação trabalhista, habilitação econômico-financeira, jurídica, vocês, agências de propaganda interessadas em ser licitantes, vocês precisam entender o problema de comunicação do órgão. Quando a gente fala em serviços de publicidade, e aí eu quero fazer só um parênteses muito rapidinho, a gente está tratando aqui publicidade em um sentido estrito, porque a publicidade não como propaganda, não como esse meio de difusão de ideias, que é o sentido amplo, mas a publicidade como uma ferramenta de comunicação, como uma das ferramentas de comunicação, que aí nós temos outras, e aí essas outras são tratadas pela Lei 14.133. Mas trazendo a publicidade aqui em sentido estrito, em sentido de ferramenta de comunicação, o que é importante? Qual é o diferencial? Em contratação de serviços de publicidade, nós temos o elemento técnica muito preponderante. É a técnica que norteia, que prevalece em todo o certame licitatório. Então, para além daqueles requisitos de habilitação naturais, já ordinários, né, gerais, aqueles que são exigidos, fiscal, trabalhista, aquilo que eu já disse antes, você precisa entender o problema de comunicação. Qual é o problema de comunicação que aquele órgão está enfrentando? Você precisa utilizar o seu elemento técnico, a criatividade. Por quê? Você vai solucionar o problema de comunicação do órgão no momento da licitação, aquele problema de comunicação que ele colocou no briefing, que aí a gente pode falar mais adiante, aquele problema de comunicação que ele colocou no briefing, você vai dizer para ele assim, como dizer, para quem dizer e quando dizer. É ir além edital. É entender, para além daquele problema de comunicação que foi colocado no briefing, quem é aquele órgão, quem é aquela entidade contratante, quais são, ou quem são o público de interesse, qual é o público de interesse preponderante, majoritário daquele órgão, como aquele órgão deve chegar até seu público de interesse, como é que ele deve falar e quando ele deve falar, quais são as oportunidades. E aí a gente já começa, né, Ricardo, adentrando aí as diferenças dessa contratação, porque quando a gente fala em contratação, todo mundo lembra da 14.133, mas a gente está falando de 12.232 e está falando de serviços de publicidade. Eu posso dizer que é a cereja do bolo ali da comunicação social. Exatamente, professor. E já linkando aí, realmente a pessoa já pensa em 14.133 e todos os vícios que a gente tem ao participar de uma licitação da 14.133, inclusive com relação à proposta. Eu vou aproveitar e transformar isso numa pergunta também, professora, porque como que é uma proposta, né, para a área de publicidade? O que eu devo me atentar? É uma proposta comum? É somente o preço? Que dica que você traz para todos nós? Por favor, professora. É. Eu falei, né, na resposta anterior, que a técnica é um elemento preponderante nas contratações de serviços de comunicação, sobretudo na publicidade, porque a própria lei traz como requisito obrigatório, requisito obrigatório mesmo, o critério de julgamento sendo da melhor técnica ou da técnica e preço. Então, esse tipo de licitação só comporta a modalidade concorrência. Eu não tenho nenhuma outra modalidade processando serviços de comunicação. Se vocês virem observarem contratação de comunicação que não seja processada pela modalidade de concorrência, o critério de julgamento sendo técnica ou técnica e preço, a gente não está falando de publicidade, nós não estamos falando de lei 12.232 de 2010. E você falou, Ricardo, das propostas, não é? As propostas são diferentes. Por quê? A lei, além de estabelecer quem são os potenciais licitantes, a lei ela traz no seu artigo 2º quem são os potenciais licitantes, traz o objeto e aí diz o seguinte, que a licitação será processada em 4 sessões específicas. Essas 4 sessões, todas essas, as licitantes precisam apresentar documentos e documentos específicos para cada uma dessas sessões. As propostas, elas são apresentadas, a lei ela vai falar de invólucros, mas nada mais é que envelopes ou algum objeto que comporte documentos ali. E aí, quando a gente está nessa era digital, parece que até que a gente está falando de uma coisa arcaica
para ser anterior, até porque parece que a gente está falando de uma coisa demodê, né? Para continuar sendo bem demodê e a lei de 2010. Mas a empresa ela vai acondicionar mesmo os documentos dentro de envelopes, dentro de invólucros. E as propostas elas são apresentadas em 4 invólucros, 2 invólucros, e aí é bom que a gente fale aqui, que é uma das principais diferenças, 2 desses invólucros, 2 desses envelopes são destinados à apresentação das propostas técnicas. E aí, por que 2, Ádila? Não é tudo proposta técnica? É sim, mas uma precisa ser apócrifa, ou seja, uma precisa ser não identificada e a outra vai ser identificada. Meu Deus, e o que a licitante vai fazer com tudo isso? Um envelope, um invólucro desse vai seguir para a subcomissão técnica, que aí a gente pode falar um pouquinho, se a gente tiver um tempinho, e outro vai ser destinado, me perdoe, para a comissão de licitação. Então, a gente tem as propostas apresentadas em 4 envelopes distintos, 2 desses envelopes são destinados à apresentação das propostas técnicas. E aí, uma proposta vai com uma via não identificada e o outro vai com uma via identificada. E aí, a lei, ela desce, a lei 12232, ela é tão peculiar que ela desce no detalhe. Ela diz exatamente a tipografia, qual é a fonte que deve ser apresentada, o espaçamento entre linhas. Então, para contratar serviços de publicidade, eu tenho todo o rito. E esse rito consta na lei 12232 de 2010. As outras duas propostas, me perdoem, os 2 outros invólucros, eles são destinados, 2 outros envelopes, são destinados à proposta de preço e à capacidade criativa daquela agência. Olha aqui, a gente falando de técnica novamente, Ricardo. Então, eu tenho 4 invólucros, 2 para proposta técnica, 1 para proposta de preços e o outro para a estratégia criativa daquela agência, não é? Professora, você é bem a essência deste quadro aqui, porque realmente eu falo que licitação não é para amadores, mas hoje só é amador quem quer, porque com um vídeo desse, olha, lá em 2002, professora, quando eu comecei a atuar na área de licitações, eu não encontrava isso não disponível assim na internet. Então você que está acompanhando aqui, o mínimo que você pode fazer, ó, deixe seu like, ó, coloque aqui o seu comentário, compartilhe este vídeo, faça esse vídeo rodar aí. Você é da área de publicidade? Coloque aí no seu grupo, olha que conteúdo riquíssimo que a professora está compartilhando aqui com todos nós, né? Então faça isso, por favor. E claro, não deixe de seguir aqui a professora. Está aparecendo o Instagram dela. E se eventualmente você está vendo aí pelos canais da professora Ádila, não deixe de seguir a Forsete também. @licitaforsete em todos os canais digitais aí. Professora, você tem o tempo que você desejar, porque o conteúdo está riquíssimo, mas eu tenho que perguntar aqui também, eu sempre recebo um puxão de orelha. Mas e o gestor? Por favor, professora, que dica que você dá também para o gestor? Puxa, estou chegando agora na administração, eu tenho dificuldade. Qual a dica que você dá para que eu possa fazer a melhor contratação de serviços de publicidade? Por favor, professora. Claro, claro, Ricardo. Você é gestor. Primeiro, já começa pedindo aí a gestão por competência no seu órgão. Se você entende de comunicação, você deve gerir contratos de comunicação. Se não, olha, vamos fazer gestão de competência, vamos colocar a lei 14133 aí para funcionar, né? A ideia da 14133, essa questão da segregação de função, ali os 22 princípios do artigo 5º, vamos fazer esses princípios funcionarem. E aí, se você é gestor, né, equipe de planejamento de contratação, como é que eu faço uma boa contratação de serviços de comunicação? Ora, essa contratação, ela precisa, como toda outra, passar por uma fase de planejamento. Eu tenho o plano de contratação anual, nós temos o PCA, mas para serviços de comunicação, eu também tenho o plano de comunicação anual. E aí não é coincidência ou não, né? Porque em Brasília a gente gosta de sigla. Eu estou falando de Brasília e a gente gosta de sigla, né? Então, PCA, PGC, isso tudo funciona aqui para a gente, tá bom? Então, para serviços ordinários, a gente tem um plano de contratação anual, tá bom? PCA, e a gente também tem um plano de comunicação anual. Para contratar bem, você, gestor, precisa entender qual é o problema de comunicação, qual é a grande lacuna de comunicação que o teu órgão enfrenta. É isso que você vai levar para o seu estudo preliminar. Porque, vejam, a lógica das demais contratações é procurar a solução mais vantajosa, a que traga o resultado mais vantajoso para a administração. Aqui nas contratações de serviços de publicidade, não. Vejam,
A lei ela já te traz o objeto, que está lá no artigo 2º, ela diz o que deve ser feito, estuda, concebe, cria, distribui a publicidade, supervisiona a execução externa, faz a execução interna, concebe, é a agência que vai fazer tudo isso para você. Você, gestor, não vai pensar como fazer uma campanha publicitária, porque legalmente, e aí eu estou falando no sentido, no rigor mesmo da palavra, legalmente já foi estabelecido, o legislador ordinário já estabeleceu quem vai fazer isso para você. Então você precisa pensar o seu problema. Como é que você vai resolver o seu problema? Se o seu problema diz respeito a todas as atividades que estão elencadas lá no artigo 2º da Lei 12.232 de 2010, você está diante de uma solução a ser resolvida por agências de publicidade. Então, a lógica, eu costumo dizer para os meus alunos, que a lógica é completamente diferente, porque quando eu vou contratar, por exemplo, serviços de... Quando a gente vai contratar mão de obra, por exemplo, apoio administrativo, eu, como equipe de planejamento da contratação, a equipe de planejamento da contratação, quando ela vai pensar isso, ela está lá imaginando, né? Como é que o mercado está oferecendo esse tipo de serviço? Quais são as melhores possibilidades, as melhores alternativas que o mercado dispõe para mim? Aqui em serviços de publicidade, não. A melhor alternativa, a lei já colocou para você. Você precisa desenhar a sua necessidade, você precisa desenhar qual é o seu problema de comunicação, porque quem vai resolver é a agência. Então, a melhor solução para contratar bem, aí respondendo a sua pergunta, Ricardo, é entender qual é o gargalo de comunicação. Qual é o público que você precisa atingir? É de uma agência de publicidade que você realmente precisa ou é de uma ação de comunicação pontual? Por exemplo, uma ação de comunicação digital ou uma relações públicas resolveria aquele problema de comunicação ou uma ação promocional, tá certo? E a gente está falando de outras ferramentas de comunicação que não a publicidade. Mas se você está diante de um problema de comunicação no qual vocês precisam, vocês, gestores, equipe de planejamento da contratação, precisam de uma empresa especializada que realizem o todo de forma integrada, que criem, que transforme o seu problema de comunicação, o seu problema em chegar no seu público-alvo em uma campanha, materialize aquilo ali de forma visual, de forma auditiva e até palpável, a depender da campanha publicitária, você está diante de uma contratação pela Lei 12.232 de 2010. Eu vou ficar aqui alongando, mas eu acho que eu respondi a pergunta, não é, Ricardo? Respondeu e respondeu muito bem, e eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui, professora, você vai precisar responder essa agora. Porque eu tenho certeza que tem gente que está assim, e como eu faço para virar aluno da professora Ádila, né? Qual o melhor canal aí, professora, para entrar em contato com você? Por favor. Olha, que coisa boa! Então, eu vou pedir para todos vocês, a gente disponibiliza conteúdo, hoje nós precisamos, né, com essa comunicação e a era da comunicação, a gente precisa se adequar. Eu confesso que eu sou uma pessoa até um pouco analógica, mas é só me seguir nas redes sociais, é o meu nome, Ádila Gonçalves, lá eu diariamente eu posto conteúdo, falo sobre contratação de serviços de comunicação, esse é o meu métier, essa é a minha especialidade, tá certo? Mas também falo de contratações de outros serviços e conformidade também em licitação. Então, é só entrar em contato pelo meu Instagram, e no meu Instagram também tem todos os outros meus contatos, tá bem? É só entrar em contato por lá que você consegue ou ser aluno da professora Ádila ou contratar a professora Ádila também. Sensacional, professora. Está aparecendo aqui embaixo ó, o Instagram da professora. Você precisa segui-la. E, professora, quem ficou aqui até o final merece. Você falou, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu queria falar um pouquinho de ir mais além do que o briefing, né? Você quer falar sobre isso, professor? Quero, é importante. Eu posso trazer as principais diferenças, porque talvez fique aquele gostinho, não é, Ricardo? Nossa, mas você falou que é uma contratação distinta, e quais são as diferenças? A gente ficou aqui só na entrada, e aí eu vou também vou para o prato principal, mas a gente não vai comer tudo. Eu vou tentar aqui destacar, elencar as principais diferenças. E aí, a primeira que eu elenco, a qual eu já falei, já abordei um pouquinho, é que a gente tem uma legislação própria. Então, se você está falando de serviços de publicidade, a gente está falando da Lei 12.232. Nós utilizamos a Lei 14.133, ou a Lei das Estatais, a 13.303, de forma complementar. A Lei 14.133, ela veio para isso em 2010. A Lei
13.303, tampouco a 14.133 alterou o conteúdo da Lei 12.232 de 2010 e ela continua vigendo de forma plena, da forma como era. Só que a visão não é a mesma de 2010. Todos os entendimentos já foram muito amadurecidos e a gente tem um histórico, não é, de contratos de comunicação guarda-chuva. E aí, por isso que a Lei 12.232 foi editada, para que a gente parasse com essas práticas, né, para que fosse estancado na administração pública a prática de contratos de comunicação guarda-chuva, ou seja, aqueles contratos que comportavam toda e qualquer ação de comunicação, toda a ferramenta de comunicação dentro dele. Então, a Lei 12.232 ela veio para delimitar. Então, a primeira diferença que eu destacaria é essa, uma legislação própria, um objeto também pré-definido, e uma licitantes também pré-definida. Um mercado muito bem organizado, que é o mercado publicitário. As agências de publicidade, a lei ela diz, né, no seu artigo 1º, serviços de publicidade prestados necessariamente por agências de propaganda. Então, eu não tenho que ir em outro mercado, eu não tenho que estudar o mercado. O mercado é esse, o mercado publicitário. A terceira diferença que eu poderia colocar para vocês é a constituição de uma subcomissão técnica, porque a gente falou do elemento técnica, não é? A constituição da subcomissão técnica para julgamento das propostas técnicas. Essa subcomissão é ela quem é soberana. Ora, eu tenho uma comissão de licitação que vai processar, que vai organizar todo o procedimental do certame, mas eu tenho uma subcomissão soberana. É ela quem vai fazer esse julgamento técnico. E aí, como ela faz, Adila, esse julgamento técnico? Por que de uma subcomissão técnica? Porque essa subcomissão, ela é constituída por membros que tenham expertise na área de comunicação. A lei traz que eles precisam ser formados em publicidade, marketing ou comunicação, ou ter atuado nessa área. Então, é uma comissão qualificada, é uma comissão, me perdoe, que entende do assunto. Então, essa é a diferença. Eu não tenho propostas técnicas, o órgão não tem propostas técnicas sendo julgadas, por exemplo, pelo agente de contratação e pela equipe de contratação, por uma comissão de licitação. Não, eu tenho uma subcomissão técnica, claro, um órgão de caráter temporário, e aí esses membros são escolhidos via sorteio, mas que ela é soberana, o julgamento dela é soberano. Para além da subcomissão técnica, outra diferença que eu quero destacar aqui é a seleção interna. E aí a gente conversa com a parte da licitação e a gente já conversa com a gestão do contrato. Porque como ganhou, mas não levou, ela participa de uma concorrência, as agências, não é? Explicando assim a grosso modo, elas participam de uma concorrência, da concorrência mesmo, da licitação, e quando elas ganham, elas precisam passar por uma seleção interna. E quando isso acontece, Adila? A Lei 12.232 de 2010, ela faculta o órgão ou entidade contratante a adjudicar o objeto, a declarar mais de uma agência de propaganda vencedora. É isso mesmo? Eu posso ter mais de uma contratada para prestar o mesmo objeto, sendo consagrada, né, sendo lograda vencedora no mesmo certame licitatório. No último órgão em que eu passei, nós tínhamos 4 agências de publicidade vencedoras do certame licitatório e 4 agências de publicidade prestando esses serviços para o órgão no qual eu estava prestando serviço. E a lei ela estabelece que não deve ter segregação de itens, ou seja, não tem um parcelamento do objeto. Quando a gente fala em contratação de serviços de publicidade, não há que se falar em parcelamento do objeto tão pouco em economia de escala, porque, a priori, eu não sei o quantitativo de campanhas que serão executadas. Isso vai sendo desenvolvido no decorrer da execução contratual. Mas se o órgão adjudica, se o órgão pretende contratar mais de uma agência de propaganda, ele precisa, sim, estabelecer esse procedimento de seleção interna. E aí, falar da 12.232, para mim, é muito caro, porque foi essa lei em que me despertou a curiosidade por licitações, e é sobre isso que eu sei falar, é sobre isso que eu gosto de falar, porque eu entendo que a comunicação é um ativo muito caro, e saber falar é saber chegar aonde você deve chegar, saber falar não, saber comunicar, não é? Porque a comunicação tem várias formas. E, para mim, a Lei 12.232 é uma forma de viabilizar políticas públicas, né? Do cidadão saber o que se passa, né? Quais são as decisões que estão sendo tomadas. Isso me interessa muito, para mim é muito caro. Eu poderia ficar falando aqui uma tarde toda, Ricardo, uma noite toda, um dia inteiro sobre Lei 12.232 de 2010.
Mas aí eu tenho certeza que você despertou a curiosidade. Se você que acompanhou este vídeo até aqui, ó, entre em contato com a professora, leve aí para sua administração o curso da professora, troque ideia com ela, ó, vai lá no Instagram. Aí eu deixo a dica que ela responde, viu, gente? Aproveite esse relacionamento aí, professora. Mencionando aqui, você consegue transparecer isso de maneira muito clara aqui, o quanto você gosta desta área. Aí a gente recebe essa informação do lado de cá e ver o seu brilho nos olhos aí, o quanto você gosta de falar deste tema. Então eu quero agradecer aqui em nome de toda a família Forset o seu tempo, sua disponibilidade e o seu carisma para falar de um tema tão importante aí para todos nós. E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado e até a próxima, professora. Até eu que agradeço. Muito obrigada, Fossete, e a todos.